Meus amigos, o que foi o Clássico de Madrid no último sábado? Atlético e Real fizeram um jogão, um baita duelo, aquele jogo bom pra caraca pra você assistir e que teve 7 gols. No final, o time de Diego Simeone venceu muito bem, metendo um 5-2. Robin Lenormand abriu o placar aos 14 minutos e os merengues conseguiram virar com gols de Mbappé e Arda Güler. No finalzinho do primeiro tempo, os donos da casa ainda empataram com Sorloth. No segundo tempo, o time de Simeone voltou bem mais focado e conseguiu virar com 2 gols de Julián Álvares e mais um de Antoine Griezmann. Depois da partida, o técnico Xabi Alonso falou o seguinte: "Não esqueceremos dessa dura derrota que dói em nós e na torcida. O que mais me preocupa é porque nos faltou essa intensidade, essa adaptação em como poderíamos contra-atacar melhor. Não competimos o suficiente no nível exigido para esses jogos, para esse nível e contra esses adversários. Temos que elevar o nosso nível." Além da derrota, o Real Madrid ainda acabou se ferrando com lesões. O Dani Carvajal aí vai ficar pelo menos um mês fora, perdendo vários jogos importantes, inclusive o clássico contra o Barcelona, e também teve o Éder Militão, que se lesionou e já tá fora para o jogo de amanhã contra o Kairat pela Liga dos Campeões. Que jogão de bola foi esse, Atlético e Real Madrid, hein? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e também os principais jogos lá na Europa. O Arsenal agora está pertinho do Liverpool na busca aí pela liderança da Premier League. O campeonato italiano tá interessante pra caraca. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Jair Ventura não teve uma boa estreia pelo Vitória, e isso é porque ontem o Grêmio venceu o jogo por 3-1, com gols de André, Amuzu e Aravenha. Assim eles encerraram um jejum de 2 meses sem vencer como mandante. Fluminense se deu melhor no Clássico Carioca contra o Botafogo, pois venceu por 2-0. Cano e Lima foram os autores dos gols. Bahia recebeu o Palmeiras em casa e venceu por 1-0. Ademir marcou um golaço e assim ajudou seu time a encerrar o jejum de 4 jogos sem vencer. Lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Santos ficaram no empate em 2-2. Lucas Barbosa aplicou a lei do ex, abrindo o placar para os donos da casa. Então o Peixe virou com gols de Lautaro Dias e Barreal, mas no final o Bragantino acabou empatando com Pedro Henrique. Flamengo foi a Neoquímica Arena, onde venceu o Corinthians de virada por 2-1, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Detalhe que Rossi ainda pegou esse pênalti de Yuri Alberto, que foi bem criticado nas redes sociais pela sua cobrança de forma ridícula. Assim, o rubro-negro se isolou mais na liderança com 54 pontos. Cruzeiro tem 51, Palmeiras 49, Mirassol 42. Botafogo e Bahia completam o G6 com 40 pontos. Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport estão na zona de rebaixamento. Caio Jorge é o artilheiro com 15 gols, seguido por Arrascaeta com 14 e Veguete com 12. Depois do jogo de ontem lá na Arena Fonte Nova, o técnico Abel Ferreira detonou o gramado ao dizer o seguinte: "Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, o pé fica preso. Vocês, se forem lá fora, conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender, mas pronto." Isso fez com que o técnico Rogério Ceni também abrangesse o tema do gramado e aproveitou para cutucar o estilo de jogo do Palmeiras ao dizer o seguinte: "Acho que a cor estava muito feia. Para o Palmeiras é melhor gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta. A característica de jogo deles é o Everton, Flaco, Vitor Roque. Nós somos mais prejudicados porque jogamos desde trás no chão. Sobre a lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui. Vamos valorizar nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, eu concordo, mas a lesão muscular na conta do gramado é demais."
Ryan vem sendo um dos principais destaques do Vasco nessa temporada e inclusive ele é o segundo jogador sub-19 com mais gols por clubes, tendo um total de 12 em 2025, ficando apenas atrás de Lamine Yamal, que tem 14 pelo Barcelona. Alguns clubes europeus já estão de olho na joia e o Cruz Maltino sabe que será muito complicado segurá-lo ano que vem. Porém, o plano não é vendê-lo em janeiro e sim no meio de 2026. O portal All Sport informou que o Vasco entende que pode conseguir mais grana com a janela de começo de temporada europeia, pois é quando os clubes gastam mais. Na vitória do final de semana em cima do Cruzeiro, olheiros de clubes europeus e também representantes da CBF estiveram presentes lá em São Januário para observar o jogador de 19 anos mais de perto. Inclusive, né, tudo indica aí que o Ryan deve ganhar uma vaga aí, aliás, né, deve ganhar um teste, né, com Carlo Ancelotti nesses próximos amistosos da seleção brasileira. A CBF, sim, está de olho no jogador. O Vasco quer no mínimo 30 milhões de euros pelo Ryan, mas, né, o ideal seria conseguir uns 40 milhões vendendo ele ano que vem. Tottenham é um dos clubes interessados no jogador. Agora, infelizmente, eu tenho que falar sobre uma notícia muito triste e que pegou muita gente, inclusive eu, de surpresa hoje de manhã. Foi que o jornalista e apresentador Paulo Soares, o famoso, né, amigão, morreu na madrugada desta segunda-feira, em decorrência à falência múltipla dos órgãos, com 63 anos. Lembrando que essa informação foi confirmada inicialmente pelo jornalista Alex Tseng, lá do UOL, que era um colega aí de longa data do Paulo Soares, e depois a própria ESPN acabou também confirmando oficialmente a morte. O Paulo estava internado há cerca de 5 meses lá no hospital sírio-libanês em decorrência de problemas de saúde e acabou falecendo no hospital. Lembrando aí que nos últimos anos ele passou por uma série de cirurgias na coluna para tratar os problemas nas vértebras que prejudicavam sua mobilidade e também causavam muitas dores. O Paulo aí tinha mais de 45 anos de profissão. Começou a carreira dele com 15 anos lá na Rádio Clube de Araras e depois passou por vários lugares, como por exemplo Globo, Bandeirantes, Gazeta, Record e ESPN. E depois ele apresentou os lendários, né, Linha de Passe e Sport Center, onde formou uma grande dupla com Antero Greco, que acabou falecendo no ano passado. Então hoje, infelizmente, o Paulo Soares veio a falecer e eu quero dar meus pêsames à família e também aos amigos. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo porque fortalece muito meu trabalho aqui no YouTube, também se inscreve caso você não esteja inscrito e ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Ontem o Barcelona venceu por 2-1 o Real Sociedad com gols de Jules Koundé e Lewandowski. Assim, o time comandado por Hansi Flick assumiu a liderança com 19 pontos. Real Madrid é o segundo colocado com 18, Villarreal tem 16 e Elche completa o G4 com 13 pontos. Atlético de Madrid aparece em quinto lugar com 12. Mbappé é o artilheiro com 8 gols, seguido por Julian Álvares com 6. Pela Premier League, o Aston Villa venceu o Fulham por 3-1. Oli Watkins, John McGinn e Buendia foram os autores dos gols. Arsenal conseguiu uma bela vitória de virada em cima do Newcastle por 2-1, com gols de Mikel Merino e Gabriel Magalhães. Com essa vitória, o time de Mikel Arteta subiu para a segunda colocação, ficando apenas a 2 pontos do líder Liverpool. Crystal Palace é o terceiro colocado com 12 pontos e Tottenham completa o G4 com 11. City é o sétimo, Chelsea o oitavo e Manchester United está em 14º. Haaland é o artilheiro com 8 gols, seguido por Semenyo, Igor Thiago e Jadon Anthony com 4 gols cada. Pelo campeonato italiano, Roma venceu por 2-0 o Hellas Verona, com gols de Dovbyk e Soulé. Milan conseguiu uma bela vitória por 2-1 em cima do Napoli, com gols de Saelemaekers e Pulisic. Na ponta da tabela temos Milan, Napoli e Roma, todos empatados com 12 pontos. Juventus completa o G4 com 11 e Inter de Milão aparece em quinto com 9 pontos. Na artilharia temos Pulisic com 4 gols, seguido por Kevin De Bruyne, Thuram, Nico Paz e Orsolini, todos com 3 gols cada. Pela Ligue 1, ontem o Lyon venceu por 1-0 o Lille com gol de Tyler Morton.
Paris Saint-Germain e Lyon estão empatados na liderança com 15 pontos. Olympique de Marselha e Mônaco completam o G4 com 12 pontos cada. Ansu Fati, Barcola e mais um monte de jogadores estão na artilharia com 3 gols cada. Rodrigo poderia ter se mudado para o Bayern de Munique na última janela, e isso é porque eles fizeram uma tentativa pelo brasileiro antes de contratar Luiz Dias. O jornal Marca informou que a tentativa de um acordo foi através de um agente confidencial contratado pelo time alemão, onde uma boa oferta foi apresentada aos merengues, mas no final acabou sendo rejeitada por Florentino Pérez. A publicação falou que a recusa está mais ligada aos valores que foram considerados baixos do que com a convicção dos dirigentes sobre a qualidade de Rodrigo, que também não teria ficado muito empolgado com a oferta. Assim, o brasileiro segue batalhando por uma vaga com Xabi Alonso e vem tendo pouco espaço, ainda mais depois de deixar bem claro que deseja atuar pelo lado esquerdo do ataque. Isso faz com que ele brigue diretamente com Vinícius Júnior por uma vaga. Talvez amanhã contra o Kairat pela Liga dos Campeões, o Rodrigo possa começar como titular, de acordo com a imprensa espanhola, já que o Xabi Alonso, pretende fazer alguns testes, fazer algumas mudanças, e uma delas pode ser justamente do Rodrigo. Na tua opinião, teria sido interessante ver o Rodrigo lá no Bayern de Munique, ou vocês acham que lá ele também ia lutar muito por uma vaga de titular? Comenta aí. No sábado, o Manchester United perdeu para o Brentford e conseguiu se afundar mais ainda na tabela da Premier League, ficando em 14º lugar com apenas 7 pontos conquistados. Isso obviamente gerou muitas críticas ao clube, e um dos que falaram sobre isso foi o ídolo Wayne Rooney, que disse o seguinte à BBC: "Não reconheço mais esse clube, os jogadores não lutam, não vejo personalidade, não vejo vontade nenhuma de vencer. Não estou falando apenas dos resultados, tudo em relação ao clube precisa ser corrigido, pois a alma do clube simplesmente desapareceu." Rubem Amorim segue na corda bamba e pode ser demitido caso não consiga um bom resultado contra o Sunderland no próximo sábado. O português foi questionado nesse final de semana se está com medo de demissão e respondeu o seguinte: "Não, pois isso não é minha decisão. Eu farei meu melhor em cada minuto que estiver aqui. Não estou preocupado em perder meu emprego. Não sou esse tipo de cara." O jornalista Fabrício Romano confirmou que vários nomes estão aí na pauta da diretoria do Manchester para o lugar do Rubem Amorim, como por exemplo o Iraola, o Oliver Glasner e também o Gareth Southgate. Porém, segundo o Fabrício Romano, quem também está aparecendo com muita força é o técnico Xavi, que está livre no mercado há um bom tempo, E ele agora estaria estudando a Premier League, pois quer trabalhar no Manchester United. Ele segue esperando aí a decisão da diretoria para ver se vão mandar ou não, embora o Rubem Amorim. Lembrando que o Al Ittihad também está atrás da contratação do Xavi, mas a sua prioridade seria assumir os Diabos Vermelhos. Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.